Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que não é um assunto técnico, mas é um assunto mais, digamos assim, comportamental. E esse assunto comportamental vai ter, obviamente, um impacto bem significativo na sua busca por sua carreira aqui no Canadá. Vem comigo. Olá, meu nome é Carlos Martins e eu sou Employment Specialist aqui em Ontário, no Canadá. E seja bem-vindo a mais um vídeo. A semana passada eu acabei não postando um vídeo, mas enfim, vamos tentar voltar para o ritmo aí de todo domingo ter um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto que eu considero de extrema importância. E ele vai além da questão de ter um bom resumê, ou saber como fazer uma entrevista, etc. E tem a ver com a atitude que a gente tem quando estamos buscando por um emprego. Não só nós, mas também o que chamamos de concorrência. Eu queria aqui compartilhar uma história, de repente até outra, se vier aqui na cabeça, mas eu tenho uma história específica para compartilhar com vocês, que é a história de um cliente que eu tive no passado, um cliente da África do Sul, e ele era um project manager na área de saúde lá na África do Sul e veio aqui para o Canadá como, enfim, residente permanente e estava sendo auxiliado por nós. E uma coisa interessante que aconteceu com ele foi que, ao ir a um determinado evento que a Lutherwood, a organização que eu faço parte, nós estávamos organizando, ele teve a oportunidade de falar com o pessoal de bancos. E nessa conversa que ele teve, ele percebeu que ele teria muito mais chance se ele mudasse um pouquinho o foco em relação à área profissional dele. E isso é uma coisa muito comum aqui no Canadá. As pessoas muitas vezes vêm com uma determinada experiência e chega aqui e vê que aquela experiência de repente vai ser um pouco complicada para poder se estabelecer uma carreira aqui no Canadá, e aí elas decidem por iniciar uma nova carreira. Muito comum isso daí. Então ele optou por ir por esse caminho de estabelecer uma carreira na área de banco. Então o primeiro passo para estabelecer uma carreira na área bancária é a de você tirar o CSC, que é o Canadian Security Course, e lá existem várias opções. Ele provavelmente deve ter tirado a mais básica, que é a parte de a licença na área de investimentos, de mutual funds. Mas, enfim, então ele fez a parte dele e tudo, porém ele precisava, né, até conseguir alguma coisa, pagar as contas de casa. E o que foi que a gente fez? A gente conseguiu um emprego para ele, o que a gente chama de survival job, que são aqueles empregos que não pagam bem. Muitos canadenses, inclusive, nem trabalham nesse tipo de emprego, porém vai ajudar, é muito melhor do que ficar sentado em casa e gastando a nossa poupança. Pois bem, ele estava na empresa Canadian Tire. Então, quem está aqui no Canadá certamente sabe qual é a empresa que eu estou falando. Quem está no Brasil, Canadian Tire é um grande magazine assim, que vende de tudo. Então, ele estava trabalhando lá e ele contou uma história para mim. Ele mandou um e-mail para mim, bem preocupado, dizendo assim: Carlos, eu estou aqui na Canadian Tire trabalhando e eu conversei com um indiano que é PhD e está aqui há um tempo, né? 10 anos, ele falou, 10 anos trabalhando no Canadian Tire. E eu olhei para esse cara e me vi naquela situação, né? E bateu um pânico, porque eu não quero estar naquela mesma situação. Qual foi a resposta que eu dei para ele? Eu disse: olha só, primeira coisa que você tem que entender é que cada um constrói a sua história aqui no Canadá. Não quer dizer que uma pessoa, porque ela é teoricamente extremamente qualificada, que ela não deveria estar fazendo aquele tipo de trabalho. De repente ela está feliz ali naquele trabalho, de repente existem outros problemas, outros desafios que aquela pessoa deve estar passando e você não sabe. Uma outra coisa que a gente falha muito, e isso daí inclusive como pessoa, quando eu vim para cá, eu também acabei falhando um pouco, é da gente sempre
tanto para o lado positivo como para o lado negativo, tentar comparar a nossa situação com a situação de outras pessoas. Então, do tipo, aquela pessoa conseguiu um emprego tão fácil, olha só, mesmo com esse tipo de o resume todo errado, então quer dizer que o Canadá está realmente contratando todo mundo. Ou então você tem um caso desse também, né, onde você fala, putz, quer dizer que esse é o meu destino. E eu falei isso para ele, eu disse, cara, você já tirou sua licença, então é 50% aí do seu esforço para começar a sua carreira na área bancária. E além disso, como eu falei, a história dele não tem nada a ver com a sua. Você está correndo atrás, você está fazendo tudo aquilo que a gente está orientando você a fazer em termos de workshops, a parte de LinkedIn, enfim, uma série de coisas que quando o newcomer vem aqui, ele tem que estar preparado para poder enfrentar esse novo mercado de trabalho e estar competitivo. Porque muitos de nós, quando viemos aqui para o Canadá, a gente tem as qualificações. A questão é como nós fazemos o marketing, né? Como é que nós embalamos de uma forma que vai ficar atrativo, né, esse nosso produto para o mercado canadense. E aí eu falei isso para ele e foi engraçado porque algumas semanas depois ele me mandou um e-mail para mim, feliz da vida, que tinha conseguido um emprego no CIBC. Então ele estava começando a carreira dele na área bancária. Uma outra história, na realidade não uma outra história, mas esse tipo de história se repete muito com vários clientes que eu tenho na Lutherwood, nessa organização que eu trabalho, que é o descaso, simples descaso. Por exemplo, o meu trabalho envolve a parte de mentoria para newcomers aqui no Canadá. Então, uma das coisas que eu faço é conectar aquele profissional com um profissional, né, aquele newcomer, aquele imigrante, com um profissional que está trabalhando no Canadá na mesma área de expertise. E, cara, isso é um privilégio imenso você ter acesso a uma pessoa que está disposta ali a ter encontros com você periodicamente para poder te esclarecer quais são os desafios na sua área de expertise. E, cara, é incrível o número de pessoas que eu faço essas introduções, né? Eu faço essas apresentações para mentores e dá uma semana depois, a pessoa desaparece, não responde e-mail, não responde o mentor entra em contato comigo, olha, a pessoa não está respondendo, a pessoa não tivemos mais nenhum contato, enfim, a pessoa desaparece. Mas várias pessoas. E, obviamente, que a minha atitude é fazer um follow-up, entrar em contato, às vezes a pessoa simplesmente não dá retorno, e aí nós somos adultos, cada um sabe enfim, o problema que está passando. O grande propósito desse vídeo é para deixar claro para você que, mesmo que você esteja aplicando para vários trabalhos e você não esteja, ou você esteja preocupado com a competição que você está enfrentando, então, por exemplo, você vai no LinkedIn e aí tem lá 200 pessoas aplicaram para essa vaga, 300 pessoas aplicaram para essa vaga. Tenha certeza de que várias dessas pessoas têm esse tipo de atitude, ou seja, elas não estão preparadas, elas não fizeram um resume legal, elas não vão se sair bem na entrevista. Muitas vezes a pessoa não tem nem qualificação, e isso daí é uma coisa muito comum, de ela não ter a qualificação para aplicar para aquele determinado trabalho. Então, isso daí é uma coisa, né? Ou seja, aquele número da concorrência não significa que ela tem qualidade, aquele número. Por outro lado, isso não quer dizer que você não deva se preparar. Muito pelo contrário, você tem que estar ciente dessa situação e por conta dessa situação que ocorre com essa sua concorrência, você tem que estar ainda mais preparado para poder sobressair dessa quantidade e brilhar perante a concorrência. Então, uma coisa muito importante que você tem que ter é atitude, é utilizar de todos os recursos que você tem disponível, como é o caso desse canal aqui do YouTube, conectar com outras pessoas no LinkedIn, enfim, ouvir conselhos de profissionais, pessoas que estão trabalhando realmente nesse segmento de auxiliar outras pessoas para conseguir emprego no Canadá. Então, tudo isso é válido para que você possa ainda mais aumentar as suas chances enquanto procurando uma chance no mercado de trabalho canadense, ok? Então, esse vídeo de hoje foi muito mais para
poder dar uma mensagem, porque, mais uma vez, eu percebo que muita gente reclama que não está conseguindo emprego, e aí você vai ver que essas pessoas elas não estão fazendo o básico. Às vezes, né, clientes meus, eu falo, olha, faça isso, faça aquilo, e a gente vai ter uma outra conversa. E aí a pessoa desaparece do mapa. Então, tenha isso em mente. A sua história é você que constrói e, obviamente, você quer construir a história que vai te beneficiar no final das contas. E tudo depende da sua atitude, de como você está levando ou encarando esse processo de conseguir estabelecer sua carreira aqui no Canadá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem de hoje. E se não segue ainda aqui o canal, por favor, siga aí no canal, deixe seus comentários, de repente alguma coisa que você quer que eu discuta aqui no próximo vídeo. E até mais, tchau, tchau.